obra é do Paul Thompson. Geralmente se chama ele pelas iniciais do prenome, só é meio comprido, né? Às vezes Edward Paul se diz E.P., né? Em inglês E.P. Thompson. Bom, E.P. Thompson foi companheiro de partido do Eric Hobsbawm. Os dois eram comunistas até 56, só que em 56 eles se separam, né? O Hobsbawm continua no partido e o Thompson sai, aí eles vão se separar. Mas, mesmo assim, o Hobsbawm tinha muito respeito por ele, e quando o Thompson faleceu, Hobsbawm escreveu uma homenagem, em que ele diz assim: ele é o único entre todos os historiadores que ele, Hobsbawm, conheceu, capaz de produzir ideias qualitativamente novas. E ele acrescenta: chamemos a isso ter gênio, no sentido tradicional da palavra. Então ele fala do Thompson como um historiador genial, né? Não como qualquer um, né? Mas alguém que tinha essa qualidade genial. E Thompson faz alguns anos um grupo de pesquisadores fez um catálogo dos 250 autores mais citados do mundo, né? E o Thompson está entre eles. Então, realmente, alguém que teve uma enorme influência na historiografia, evidentemente, não só inglesa, mas também americana, e com certo atraso em escala mundial, muito atraso no caso da França. Acho que no Brasil traduziram o livro dele antes da França, mas enfim, teve um impacto mundial. E teve na Inglaterra uma influência muito maior do que os seus livros de história, como líder do movimento contra a bomba atômica, né, contra a ameaça nuclear. Então é um personagem complexo, né, ao mesmo tempo historiador, mas mais do que um historiador, e um dirigente político do movimento social. Então é uma figura realmente muito interessante. Bom, eu diria que, fundamentalmente, Thompson é um marxista romântico. Isso ele tem em comum com vários dos autores que nós falamos, não todos, mas com, sei lá, agora esqueci de que eu falei. Não, nem Gurdon, nem Gramsci. Benjamin, mas Benjamin não era marxista quando a gente viu o texto dele. Ernst Bloch, obrigado. Ernst Bloch, José Carlos Mariátegui. Então tem uma linha assim: Ernst Bloch, Carlos Mariátegui. Thompson, que não tinha lido Bloch, talvez, mas Mariátegui certamente eu não sabia quem era. Bom, então eles fazem parte dessa constelação que eu chamo de marxismo romântico. E, efetivamente, nas principais obras dele, a começar pela primeira, que é sobre William Morris, que era o primeiro, praticamente o primeiro marxista romântico, já no fim do século XIX. Então, ele é o fundador, digamos, dessa corrente de marxistas românticos. Então, o primeiro livro do E.P. Thompson, ainda quando ele estava no Partido Comunista, em 1955, é uma biografia intelectual do William Morris. William Morris, From Romantic to Revolution, de romântico a revolucionário. E o interesse, a fascinação dele mesmo por William Morris é algo que vai marcar todo o percurso intelectual dele. E, como William Morris, ele vai tratar de associar a tradição romântica de crítica da civilização industrial moderna com a crítica marxista do capitalismo. Esse é o projeto fundamental do William Morris e do Thompson. O William Morris na literatura e na utopia, e o Thompson na historiografia. Bom, o livro mais conhecido do E.P. Thompson é aquele que o Daniel mencionou, A Formação da Classe Operária Inglesa, de 1963.
E esse é um livro que o seu tradutor francês, Miguel Abençour, define como uma obra morrisiana. Essa palavra não existe, mas morrisiano seria um discípulo de William Morris, né? Morrisiano. Então, é um livro que, no campo da historiografia, não era de William Morris, ele continua as preocupações de William Morris. Né? Bom, esse livro teve um impacto enorme, enorme. Realmente marcou toda uma geração de historiadores, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Foi realmente uma virada na historiografia moderna. E com impacto também na América Latina, chegou no Brasil, enfim. Realmente, toda uma geração de historiadores, a partir dos anos 60, praticamente até hoje, né, se afiliou a esse espírito, né, esse espírito romântico marxista do Ibn Thompson. Né? Então, foi uma obra realmente com um impacto bem maior do que livros habituais de historiografia. Bom, qual é o espírito, então, da historiografia de Thompson? Ele, no prefácio desse livro, A Formação da Classe Operária Inglesa, ele tem uma frase, né, que serviu um pouco de bandeira, digamos, de estandarte para toda uma corrente na historiografia, sobretudo inglesa e americana. Né? Então, ele diz assim: o que eu quero com esse livro, né, é salvar da imensa condescendência da posteridade o pobre tecedor artesanal, o pobre trabalhador ludista, o artesão obsoleto que ainda trabalhava à mão, né? O artesão utópico, né? Obsoleto e utópico, entre aspas, né? E mesmo o discípulo equivocado de Joanna Southcott. Joanna Southcott, eu esqueci esse nome, ele aparece mais tarde também. Era uma espécie de profetisa, né? Milenarista do século XVIII, que anunciava o fim do mundo, e teve muitos discípulos, né? Southcott. Nós vamos falar dela mais tarde. Então, o que ele quer dizer com isso? Primeiro, uma coisa muito importante nesse parágrafo são as aspas. Né? Ele usa a palavra utópico e a palavra obsoleto entre aspas, ironicamente. As aspas são irônicas. Então, o que ele quer dizer? Eu vou falar dessas pessoas que a ideologia dominante e a historiografia dominante, em nome do progresso, da modernidade, do desenvolvimento das forças produtivas, dos marxistas ortodoxos, né? Condena esse pessoal, né? Esses atrasados, esses artesãos, esses ludistas, como vocês sabem, eram trabalhadores, tecelões, geralmente, que quebravam as máquinas. Né? Porque as máquinas, a introdução das máquinas fez eles perderem o emprego. Né? Então, isso é bom, mas já que assim, vamos quebrar essas máquinas. Né? Então, eles foram condenados como atrasados, inimigos do progresso. Então, ele está dizendo: eu quero salvar a memória de toda essa gente, né? Os obsoletos, os utopistas, os ludistas, os milenaristas partidários da Joanna Southcott, né? Da imensa condescendência da posteridade. Isto é, a historiografia e a teoria política e a ideologia dominante, depois, né? Tratava esse pessoal com condescendência, isso é, com desprezo. Né? São figuras do atraso, né? Enfim, pessoas que foram eliminadas pelo progresso e pela modernização. Né? Essa condescendência da posteridade, é contra isso que ele quer resgatar, né?
os sonhos, as esperanças, as utopias, os desejos e os protestos, né, dessa gente, né, desses pobres tecelões arruinados, esses pobres artesãos, né? Bom, porque é daí que vai surgir o quê? O movimento operário moderno. Daí que vai surgir o movimento operário moderno. Então, esse é o espírito com o qual ele escreve. Então, vai bastante contra a ideologia liberal, evidentemente, né? Mas também contra o marxismo dogmático oficial, para o qual o movimento operário surge com o progresso industrial. Quer dizer, os operários são os que, digamos, os filhos do progresso, da industrialização, etc. E o Thompson diz, não, o movimento operário surge com a resistência contra a máquina e a revolução industrial, né, e o capitalismo, né, que vai se cristalizar. Então, essa é uma maneira de, para usar a fórmula de Walter Benjamin, escrever a história a contrapelo, né? Não acariciar no sentido do pelo, né? A história a contrapelo, né? Esse é o espírito com o qual E.P. Thompson vai escrever esse livro sobre a formação da classe operária inglesa. Bom, bom, e ele diz, bom, ele continua dizendo, bom, é possível que os protestos dessa gente, esses pobres, contra a industrialização, era alimentada por um ponto de vista nostálgico do passado. É possível que os seus ideais comunitários eram apenas sonhos. É possível que suas conspirações insurrecionais foram temerárias. Mas, mesmo assim, certas causas perdidas da época da Revolução Industrial são relevantes para as lutas sociais ainda hoje, né? Então, por mais que houvesse imitações, ilusões, enfim, né? nessa fermentação, né? Fim do século XVIII, começo do século XIX, bom, eles levantaram questões que ainda estão na ordem do dia, né, das lutas sociais atuais. Então, essa um pouco digamos, a atitude dele, desse ponto de vista. Bom, então, bom, Thompson vai analisar também a ideologia da industrialização. Os primeiros ideólogos da industrialização, nós vamos ver alguns exemplos, né, que são impiedosos, né, impiedosos, né, desprezo assim, pela multidão, e em nome do utilitarismo. Os primeiros grandes ideólogos da industrialização são os fundadores do utilitarismo. Então, aqueles que não são úteis para a produção e progresso, etc., têm que ser marginalizados, abandonados à miséria, que morram, né? Bom, então, contra essa feroz ideologia industrialista, utilitarista, etc., há protesto. E, diz Thompson, esse protesto vem de dois movimentos, de duas correntes muito diferentes. Por um lado, há o protesto e a crítica dos românticos, escritores, artistas, etc., geralmente de origem pequeno-burguesa. Então, eles vão formular nas suas obras, na sua poesia, na sua arte, nos seus romances, né? Vão formular uma crítica dura, né? Às vezes radical, não necessariamente revolucionária, progressista, mas uma crítica dessa civilização industrial. Aí tem Charles Dickens, enfim, muitos exemplos. William Blake, naturalmente, para começar. E, do outro lado, há o protesto, às vezes nem formulado como pensamento, teoria, mas protesto espontâneo das vítimas da industrialização.
né? Camponeses, artesãos, pobres, mulheres, etc. Os que vão resistir, protestando contra a industrialização, a mercantilização, quer dizer, o mercado que passa a dominar tudo, né? Então, há esses duas linhas de protesto, de resistência à Revolução Industrial e às suas consequências, mas que são muito diferentes, socialmente e culturalmente. E, diz Thompson, não se encontram. Né? Não se encontram, porque são, quer dizer, os poetas românticos é uma coisa e o pessoal lá quebrando as máquinas é outra, eles não se encontram. Né? Não se encontram. Então, ele rende homenagem aos dois, né? Dizendo que a crítica romântica do industrialismo e a incrível resistência e tenacidade dos tecelões artesãos e dos trabalhadores das aldeias, né? Os dois representam uma cultura alternativa, né? Mas não chegaram a se encontrar. Bom, no fundo é ele, o historiador Thompson, que mostra a existência de uma solidariedade invisível entre eles. O adversário era o mesmo, né? Só que eles não sabiam. Né? Então, os tecelões que protestavam e os poetas que escreviam não se conheciam, né? Se ignoravam reciprocamente, com uma exceção, né? Nós vamos ver que é o William Bennett. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Bom, agora, vamos, porque a religião faz parte desse processo, dessa discussão. Né? E a religião digamos, um dos temas tratados no livro é a religião. Né? Sob ângulos diferentes, tanto a religião como legitimação do capitalismo, como a religião como resistência ao capitalismo. Né? Esse aqui é um tema clássico do marxismo sobre a religião, né? Desde Marx, né? Desde aquela frase de Marx, né? A religião é a expressão da miséria existente e um protesto ao mesmo tempo. Então, essas duas coisas estão presentes, né? Desde o início na reflexão marxista sobre a religião. Bom, isso vamos encontrar também no Thompson. Bom, agora, muitos historiadores ingleses, marxistas em particular, mas não só, se interessaram muito pela revolução, pelo papel da religião na revolução puritana do século XVII. Isso aqui vai servir para aguentar o curso. Então, há toda uma série de trabalhos de historiografia inglesa, por exemplo, livros do Christopher Hill, HI2L, sobre a Revolução Inglesa do século XVII e o papel da religião, da Bíblia, etc. Mas Thompson não se interessava muito com isso. Né? De vez em quando ele se refere, nós vamos ver alguns exemplos, mas o tema dele não é esse. Ele começa mais tarde, no fim do século XVIII. Né? Esse é o período que interessa para ele. Bom, uma das poucas referências dele à Revolução Inglesa do século XVII é numa polêmica com Perry Anderson. Né? Então, havia uma rivalidade entre esses dois desde os anos 60. Né? Tanto que, quando Perry Anderson tomou a direção da revista New Left, o Thompson saiu. Né? Eles não estavam de acordo. E anos mais tarde, eles polemizaram, Perry escreveu um livro criticando o Thompson e o Thompson escreveu um livro respondendo às críticas. Né? Com certo respeito crítico, mas respeitando o adversário. Né? E eram os dois esquerdos, os dois marxistas, etc. Bom, mas, numa discussão, nessa polêmica de 1965 contra o Perry Anderson, Perry Anderson teria feito um comentário dizendo que a Revolução Puritana do século XVII era uma revolução burguesa, democrática, de certo ponto. Só que os revolucionários eram meio confusos. Então, em vez de falar em democracia, eles falavam na Bíblia, no Evangelho, em Cristo, enfim, havia uma confusão. Então, responde Thompson,
A Revolução Inglesa do século XVII foi um combate conduzido em termos religiosos. Não porque seus participantes caíram na confusão em relação aos seus verdadeiros interesses, como dá a entender o Bergson, mas porque a religião era importante para eles. Eles acreditavam nisso. E as guerras do século XVII foram, em boa medida, confrontações sobre a questão da autoridade religiosa. Quem é que manda, quem é que pode decidir sobre a fé religiosa. Bom, então a religião é uma coisa séria, não é uma confusão, e a Revolução Inglesa foi motivada, teve motivos religiosos, além das causas econômicas, sociais, políticas, claro, mas ela teve uma motivação religiosa. Bom, mas enfim, ele não dá muito, quer dizer, escreve pouco sobre a Revolução do século XVII. Bom, na verdade o tema dele é o papel ambíguo da religião no processo de industrialização do século XVIII. Ambíguo. E, em particular, ele vai se interessar pelo protestantismo e, dentro do protestantismo, por uma corrente que vai aparecer no século XVII, que é o metodismo, fundado por um pastor chamado Wesley. Bom, então, esse é o enfoque do papel do metodismo durante o processo de industrialização. Esse papel ambíguo, nós vamos ver. Ora, o ponto de partida dele nessa discussão é Max Weber. Max Weber. Então, Ip Thompson é um desses sociólogos marxistas que levam Max Weber a sério. Então, o ponto de partida é Max Weber. E ele usa Max Weber e um autor inglês, posterior a Max Weber, mas que tinha escrito sobre o mesmo tema, a relação entre protestantismo e capitalismo, com uma tese um pouco diferente da de Weber, que era Toney. Toney. Então, ele vai citar, frequentemente ele cita os dois, embora as teses dos dois não sejam realmente idênticas, mas enfim, ele cita Weber e Toney. Bom, então, esse é o ponto de partida. Então, ele diz, Weber e Toney fizeram um estudo tão completo da interpenetração do modo de produção capitalista e da ética puritana que não parece que não há grande coisa que acrescentar. E podemos ver no metodismo, essa é uma forma de protestantismo, a simples prolongação desta ética, da ética protestante, da ética puritana, no meio social, uma classe social em plena transformação, isto é, a classe operária. Bom, então, ele vê o seu trabalho um pouco prolongando os estudos de Weber e Toney. Interessante que ele usa a forma interpenetração. Isso é interessante porque muitos marxistas interpretaram Weber como se a tese dele fosse que a religião é a causa do capitalismo. Então, essa é uma tese a qual alguns marxistas opunham o contrário, isto é, que o capitalismo é a causa do protestantismo. Então, há toda essa discussão sobre a causalidade. Na verdade, a tese de Weber é mais sutil, acho que eu já falei disso, é a ideia de uma afinidade eletiva entre a ética protestante e o estudo do capitalismo. Bom, e o Thompson percebeu isso. Então, por isso que ele fala na interpenetração, não numa relação de causalidade simples. Bom, agora, bom, ele diz que Weber e Toney, então, analisaram muito bem essa interpenetração
O que faltou fazer é descobrir como essa religião protestante, puritana, e depois metodista, que é a continuação, como que isso penetrou na classe operária. Né? Penetrou na classe operária, que não é uma coisa muito evidente. Né? Porque, afinal, a ética protestante, interpretada pelos capitalistas, dizia que quem tem sucesso nos negócios é porque ele foi escolhido por Deus. Então, os operários que não têm sucesso nos negócios, por definição, se não trabalharem na fábrica, como é que eles entram nessa religião que diz que eles estão condenados ao inferno? Né? Bom, então, há um problema, né? Não é evidente a explicação. Né? Bom, mas, finalmente, de alguma maneira, a ética protestante penetrou, né, na classe trabalhadora, em particular sob a forma metodista. E, bom, isso não foi simples, houve bastante resistência. Né? Porque, não é isso, desculpe. Os patrões fizeram tudo o que puderam para converter seus trabalhadores ao metodismo, porque isso ajudava a impor a ética protestante do trabalho aos operários, que não era espontâneo. Espontaneamente, o trabalhador tinha vontade de trabalhar 2 ou 3 horas por dia só para ganhar o mínimo para ele sobreviver e ir para casa fazer outra coisa, pescar, enfim, tomar cerveja. Né? Então, não havia essa compulsão, né, obsessiva do trabalho. A tendência espontânea é trabalhar o mínimo possível, porque o trabalho é chato, né, desagradável. Então, os operários tinham uma atitude que Weber chama tradicionalista, que é a atitude de alguém que acha que trabalhar é necessário para você satisfazer as suas necessidades, para poder comer, ter uma roupa e tal. E que ganhar mais e mais e mais dinheiro não interessa, não é um objetivo em si. Então, foi preciso impor, de alguma maneira, essa ética protestante do trabalho, contra a resistência, né? Porque os artesãos e os camponeses, que foram os primeiros trabalhadores, achavam o trabalho industrial na fábrica uma obrigação detestável, que era um verdadeiro atentado contra a natureza, né? A natureza humana. Então, os empregadores, os capitalistas, já na indústria têxtil, né, que é a primeira indústria, tinha muita dificuldade para conseguir impor a disciplina industrial nas fábricas. E aí vem os pastores, né, os pastores metodistas, que vão ser auxiliares muito importantes dos capitalistas nesse trabalho de disciplinarização, diz essa palavra em português, dos operários. E, entre as outras coisas, também, digamos, controlar a sexualidade dos operários, dos trabalhadores, né, que perdiam muito tempo com prazeres sexuais em vez de trabalhar. Né? Também isso também era necessário controlar. Né? Bom, então, diz Thompson, agora eu vou citar, que os pastores metodistas elaboraram todo um sistema destinado a quebrar a personalidade do operário ou artesão rebelde para remodelá-lo, a sua personalidade, segundo as necessidades da nova ordem industrial. Graças a um sistema de pressão moral insuportável que penetrava no fundo na própria personalidade humana, com vistas a reprimir as energias emotivas e espirituais,
e eu acrescentaria sexuais. Né? Então, esse é o papel dos pastores. Então, diz Thompson, e aqui, bom, tudo isso é inspirado em Weber. Weber já tinha dado algumas indicações, só que as análises de Weber são neutras. Né? Weber disse sim, bom, os pastores contribuíram para a disciplina industrial. Enquanto que Thompson, que é um anticapitalista, né, um marxista, ele dá um viés, né, muito mais crítico, mais polêmico a essa tese, né, mas que já está sugerido em Weber, né, do papel disciplinador da ética protestante. E essa interpretação anticapitalista de Weber já estava, antes de Thompson, já estava esboçada num outro marxista anterior a Thompson, que é um Freud, um marxista chamado Erich Fromm, né, que também mereceria um capítulo na sociologia marxista da religião, mas não tivemos tempo de falar dele. Né. E o Erich Fromm tem, num dos seus textos dos anos 30, ele homenageia Weber, mas ele vai bem além de Weber numa, digamos, uma denunciação violenta, né, do papel do protestantismo a serviço do capitalismo. Né? Agora, E.P. Thompson, ele leu Erich Fromm e ele vai citar no seu livro. Né? Então, diz como mostrou Erich Fromm, né, a partir de Weber, o capitalismo não podia ter se desenvolvido sem uma forma ética, religiosa, de obrigação interior, subjetiva, né, capaz de canalizar todas as energias para o trabalho, graças à ética protestante. E o resultado é que o operário devia converter-se no seu próprio capataz. Né? Quer dizer, não precisava ter o capataz dizer, não, você precisa trabalhar. O próprio operário tratava se convencia a si mesmo que ele tinha que trabalhar, senão não iria para o inferno, etc. Então, há uma interiorização dessa pressão, né, violenta da ética protestante do trabalho. Bom, então, na verdade é isso que interessa a Thompson, esse papel domesticador, disciplinador da ética protestante, que está presente em Weber, mas não é o que realmente interessa a Weber. O que realmente interessa é como o empresário capitalista vai se desenvolver a partir da ética protestante, não tanto como o que vai acontecer com os operários. Enquanto que o Thompson, o que ele quer saber é como que essa ética metodista, digamos, disciplinou os operários. E aí ele vai se referir a um dos ideólogos capitalistas, o ideólogo da burguesia inglesa, digamos, do começo do século XIX, um autor que, ao mesmo tempo, um ideólogo do liberalismo, né, capitalista, e um pastor protestante. Né, que é um personagem muito interessante, chamado Andrew Ure. Andrew Ure. Então, Andrew Ure, autor de um livro chamado, se não me engano, A Filosofia da Manufatura. Isso, 1835. Bom, Marx já tinha dedicado no Capital várias páginas para atacar esse Andrew Ure, né, um adversário. Né? Mais do que um adversário, diz E.P. Thompson, agora eu estou citando E.P. Thompson, Andrew Ure atirou a atenção de Engels e de Marx devido à sua diabólica advocacia, a sua defesa, mas uma palavra mais forte, a
apologia, né, por causa da sua diabólica apologia do sistema, né, industrial, de opressão. Né? Então, esse é o personagem. Né? Bom, e o que diz o Ure, né, Andrew Ure, que a religião é muito importante para convencer os operários a renunciar a seus hábitos de trabalho desordenados e indisciplinados e identificar-se com o funcionamento da máquina, né? Isto é, com a regularidade constante do aparelho autômata, né? Máquina complexo. Então, os trabalhadores têm que deixar de ser espontâneos, desordenados, eles têm que se adaptar ao ritmo da máquina, né? Regular, automático. Né? Bom, então, e agora o E.P. Thompson vai citar Andrew Ure, né? Uma passagem típica do Andrew Ure. Né? É do mais alto interesse de Andrew Ure para os proprietários, para cada proprietário de fábrica, dispor de suas máquinas morais e de suas máquinas mecânicas de acordo com os mesmos bons princípios. Então, chama os operários de máquinas morais. Né? Então, tanto as máquinas mecânicas como as máquinas morais, os operários devem obedecer aos mesmos princípios, né? E disciplina. Né? Daí a importância da religião, diz Andrew Ure, para impor uma estrita disciplina aos operários e as virtudes de abnegação do Evangelho. E a vantagem é grande, né, para os empresários. Porque, mais uma vez, citação do Andrew Ure, há uma grande verdade do Evangelho, ele tem uma citação, não sei de que lugar do Evangelho, a piedade é um imenso lucro. Isso se aplica em nenhum lugar melhor que na administração de uma grande fábrica. Né? Então, a piedade, né, dos empresários e dos operários é um grande lucro para a fábrica. Né? Então, isso é Andrew Ure, tal advogado diabólico, né, do sistema, que, para E.P. Thompson, ilustra de forma bastante brutal, digamos, esse papel disciplinador ao serviço do capitalismo, né, da ética protestante e do metodismo. Bom, bom, outro argumento que usavam os pastores é que a indisciplina no trabalho será punida com as chamas, né, do inferno, né, o fogo eterno do inferno. Então, ameaça sobre os trabalhadores. Enfim, o metodismo, diz Thompson, forjou os últimos elos da cadeia de aço que ligava o proletariado à máquina e ao capitalismo. Então, houve uma verdadeira fusão, né, entre a ética protestante na forma do metodismo, né, e a disciplina do trabalho do capitalismo industrial. Essa é a tese do Thompson, que, mais uma vez, parte das análises de Weber, mas vai muito mais longe, né, tanto no estudo do fenômeno, como no espírito de denúncia, né, indignada, digamos, desse processo que o Weber simplesmente descreve. Né? Bom, agora, tem uma pergunta que fica no ar, que é a seguinte: como é que se explica que os operários, os trabalhadores, aderiram a essa religião, que era tão hostil à sua espontaneidade, que era
que não lhes prometia nada, porque a graça de Deus, pelo jeito, estava reservada aos que tinham se saído bem nos negócios, né? Enfim, como explicar que os operários ficaram metodistas, né? Bom, aí isso é uma questão que nem Weber nem Tone não abordaram. Simplesmente constatam, né? Os operários foram metodistas. Eles dão a entender que são os patrões que obrigaram eles a se converter, mas isso não é suficiente, né? Então, o Thompson busca explicações. Ele vai tentar dar algumas explicações, nenhuma é totalmente convincente, mas enfim, ele tenta dar algumas explicações. A primeira é o ensino, né? Quer dizer, os metodistas pegavam os trabalhadores desde criança, né? Os patrões mandavam os filhos dos operários estudar nas escolas metodistas, né? Então, lá já começava a se dar uma educação que, digamos, uma pedagogia, na verdade, uma espécie de terrorismo pedagógico, que usa Thompson, para formar, né, essas crianças no espírito metodista capitalista. E aí, o Thompson vai citar uma passagem do pastor Wesley, não preciso escrever o nome, que é o fundador do metodismo, sobre essa pedagogia. Estou falando muito mal do metodismo, mas ontem eu estive na Universidade Metodista de São Paulo, na Faculdade de Tese, né? Me dei muito bem com o pessoal lá, muito simpático. Bom, então, esse Wesley, fundador do metodismo do século XVII, explicava assim como se deve educar as crianças nas escolas metodistas. Olha a pedagogia. É preciso quebrar a vontade da criança muito cedo. Custe o que custar. É preciso quebrar a sua vontade se não queremos estragar a criança. É preciso que uma criança de 1 ano de idade aprenda a ter medo da vara, né? E que aprenda a chorar docemente a partir dessa idade, 1 ano, que se torne dócil e, inclusive, se é necessário 10 varadas para chegar a esse fim, né? Portanto, o importante é quebrar a vontade da criança agora, cedo, né, com a idade de 1 ano, porque assim a sua alma viverá, e é provável que essa criança, quando crescer, vai bendizer, né, os seus mestres para sempre, né? Muito obrigado por vocês me deram barato educar. Bom, então essa é a educação metodista, né? Então, isso Thompson chama de terrorismo religioso espantoso. Então, isso é uma explicação eventual, né, de que, através dessa educação, se formaram os filhos operários no metodismo. Bom, é um elemento de explicação não suficiente, porque não explica porque quando as crianças cresceram, não se revoltaram, né, contra essa religião. Bom, mas enfim, é uma explicação. Outra explicação, talvez mais convincente, é o seguinte: os operários, a partir do século XVIII, da Revolução Industrial, eram artesãos ou camponeses, né, que vinham das pequenas cidades para encontrar emprego nas grandes cidades, Londres, Manchester, etc. E, portanto, eles eram desenraizados, né, porque eles saíam de comunidades rurais, com pequenas aldeias, chegavam na grande cidade e estavam perdidos. Então, o metodismo oferecia a eles uma comunidade de substituição, em vez da sua antiga comunidade tradicional. Então, eles se encontravam na igreja metodista, um grupo de pessoas, eles podiam se integrar, que havia uma certa ajuda mútua, enfim, havia comunidade. Então, isso explica também a adesão dos operários ao metodismo. E o terceiro elemento que ele dá
e aí já é mais complexo, é o discurso milenarista do metodismo. Quer dizer, dentro do metodismo surgiam periodicamente, não os porta-vozes oficiais, mas dentro da religião metodista, pareciam figuras que anunciavam o milênio, né? Bom, o reino de Deus, a nova vinda de Cristo. Então, tudo isso atraía muito, né? Os pobres, os operários, os marginalizados. Então, o milenarismo era também uma força de atração do metodismo. Bom, essa questão do milenarismo interessa muito o Thompson, né? E, como nós vamos ver semana que vem, também o Eric Hobsbawm. Os dois se interessam muito pelo milenarismo. E o Thompson vai tentar fazer uma tipologia do milenarismo. Essa é uma contribuição interessante dele para a sociologia da religião. Então ele vai distinguir dois tipos de milenarismo. Um que é o milenarismo revolucionário, que aparece em épocas de crise, né, de luta. Então, o milenarismo revolucionário é aquele que anuncia o fim do mundo, mas sob forma de revolução, né? E o reino de Deus sob forma de uma era pós-revolucionária, né? Então, esse tipo de milenarismo se radicaliza politicamente, né? Acaba desembocando no radicalismo político. Então, ele dá alguns exemplos, entre eles ele cita William Blake, esse poeta inglês famoso do fim do século XVIII, começo do século XIX, né, como uma figura do que seria um milenarismo revolucionário. Nós vamos falar mais de Blake daqui a pouco, né, mas fica já mencionado. E do outro lado, mas ele não é o único, ele cita vários outros exemplos, enfim, não vou dar agora nos detalhes, mas ele cita vários exemplos de personagens que apareceram pregando, né, milênio com um espírito revolucionário. Mas existe um outro tipo de milenarismo que ele chama o milenarismo do desespero. Quando a crise revolucionária acabou, não aparece nenhuma alternativa emancipadora, então as pessoas procuram a pregações do milênio, né? Há profetas ou profetisas que aparecem pregando o milênio, mas não há esperança, não é, é uma espécie de... As pessoas se agarram nisso por desespero, né? E ele dá como exemplo essa Joanna Southcott, né? Essa mulher que apareceu, que ela fazia parte da igreja metodista, mas ela vai se separar, né? Herética, e que prega, né, que o reino de Satanás vai acabar, que o milênio vai chegar. E tem um grande sucesso, tem 100 mil seguidores. 100 mil seguidores. Então, mas ela é a figura típica de Thompson do milenarismo não político, não revolucionário e desesperado, né? Essa é a tese dele. Bom, eu pessoalmente diria de que ele é um pouquinho injusto com a dona Southcott, porque o discurso dela não é tão apolítico assim e não deixa de ter um aspecto político, né? Por exemplo, ela dizia que vai chegar a Nova Jerusalém, etc, Apocalipse e tal, mas ela dizia que, em nome de Deus, porque ela falava com a voz de Deus, supostamente, né? Deus fala pela minha voz, né? Quebrarei o orgulho dos poderosos e exaltarei o espírito dos humildes. Então, há uma espécie de protesto social, né, nessa pregação. Né? É um movimento religioso protestatário, né? Esse é um termo da sociologia da religião. Né? Então, esse milenarismo é protestatário, não é revolucionário, mas ele é protestatário. Então, não é totalmente apolítico, não é totalmente, unicamente expressão do desespero. Né? Mas, enfim, essa hipótese de que há dois tipos de milenarismo,
e que eles correspondem a períodos de esperança revolucionária, períodos de desespero, quando não há perspectiva revolucionária, é uma hipótese interessante. Né? É uma hipótese interessante que tem seus problemas, né? Mas sociologicamente eu acho que é uma hipótese interessante. Bem, outra coisa, E.P. Thompson vai polemizar contra certos historiadores do milenarismo profundamente hostis, né, adversários do milenarismo, historiadores modernos, né, como um certo Norman Cohn. Né? Norman Cohn, autor de um livro que até hoje é uma das grandes referências da historiografia sobre o milenarismo. O livro dele chama... Bom, essa discussão está no material que vocês têm de E.P. Thompson, né? Formação da classe operária inglesa, Paz e Terra, na página 50, essa polêmica com Norman Cohn, que ele reconhece que é um livro importante, o livro chama A Busca do Milênio. Né? Só que o Cohn não só detesta os movimentos milenaristas, mas acha que eles são manifestações de paranoia, né? Histeria coletiva, fanatismo, tem uma atitude muito de desprezo. Né? E, bom, movimentos milenaristas são expressão do fanatismo, de um fanatismo paranoico coletivo. Tá? Norman Cohn. Então, Thompson diz, não, peraí, não é assim, quer dizer, dá para você reduzir um movimento social dessa importância a fenômenos psicológicos, mesmo que possam existir, aqui a palavra, enfim. Você tem que ver as condições sociais que permitiram aparecer o movimento milenarista, o seu conteúdo, que pode ser social, segundo os casos, ou político, etc. Então, ele vai criticar, né, essa visão antimilenarista, digamos, de certos historiadores, como o Norman Cohn. Bem, é isso. Vamos parar por aqui, fazer a nossa pausa sagrada. Antes de eu continuar, perguntas que eu contei até agora. Perguntas, dúvidas, objeções. Sim, por favor. Você comentou em algum autor que não é exatamente uma ponte entre os poetas, românticos, literatos e os budistas, né? A não ser Blake, né? Mas eu lembrei que o Byron não queria ser revolucionário, mas ele tem um discurso famoso do parlamento de defesa dos budistas, né? Uma espécie de possível aproximação nesse sentido. Interessante. Não sabia disso, interessante. Bom, o Thompson, que eu saiba, não menciona isso, mas, bom, não tenho memória agora, pode ser que em algum lugar eu disse que eu não prestei atenção. Mas, de qualquer forma, a ideia dele que não houve um encontro físico, digamos, quer dizer, ele chegou a ver como mais tarde no movimento operário, os intelectuais socialistas que vão junto à classe operária e juntos organizam os partidos, quer dizer, não houve esse encontro social e político, né? E, bom, essa que é a ideia dele. E, bom, então a exceção era o Blake, quem sabe Byron, né? Pelo menos no episódio ele mostrou sensibilidade. Interessante. Bom, mais perguntas ou informações? O senhor voltasse naquela passagem em que o senhor comentou que essa repressão disciplinar da ética protestante recaía principalmente sobre a sexualidade dos trabalhadores, né? Eu queria que o senhor voltasse um pouco nessa questão,
porque eu entendo que, principalmente nessa vertente wesleyana, né, do protestantismo, do metodismo, isso é uma base, né, da doutrina protestante, isso é uma dos cernes da doutrina protestante até hoje, né? A gente vê que isso é muito forte em quem é dessa religião, né? E eu falo isso porque eu estudo religião, religiões, né? Então, eu queria que você voltasse um pouco nessa parte, nessa passagem, como que é isso para o Thompson, né? Sim. Bem, eu acho que o Thompson não chega a desenvolver muito essa questão, né? Ele menciona, deixa eu ver se eu tenho alguma precisão. Não, quer dizer, o que havia é que, digamos, não é que o puritanismo, como o seu nome indica, era muito restritivo em relação à sexualidade. Não que ele a negasse inteiramente, era impossível, até que ele gostaria, mas não é possível. Então, ele tolerava os quadros estritos do matrimônio religiosamente consagrado e com uma função exclusiva da reprodução, né? Toda outra coisa era pecado, né? Mortal. Então, ora, a vida sexual das classes subalternas, na Inglaterra, nos países da Europa, no século XVII e XVIII, era bastante informal, digamos. Não havia essas restrições, né? Então, bom, essa informalidade não favorecia a disciplina do trabalho, né? Porque os trabalhadores preferiam sair com as moças, se divertir, brincar, dançar, transar, enfim, do que ficar trabalhando 8, 10, 12, 14 horas. Né? Então, também fazia parte do esforço, né? De disciplina industrial, né? E de ética do protestante do trabalho, de regulamentar estritamente a atividade sexual, limitar ela e canalizar as energias que de outra forma seriam dispersas, entre aspas, com atividades lúdicas, eróticas e outras, para o trabalho. Né? Para o trabalho. Então, uma espécie de investir a energia humana exclusivamente no trabalho. Então, tudo isso configurava essa dimensão, né, do processo de disciplinarização protestante, metodista do trabalho. Então, esse era um aspecto. Mas, bom, não é algo que o Thompson desenvolve muito, ele menciona, o próprio Weber já mencionava. Eles mencionam, mas não é algo que eles desenvolvem de maneira muito pensando até que ponto que essa repressão, digamos assim, ela vem atender uma necessidade do capitalismo, né, de ter essa disciplina para o trabalho, ou seja, de se evitar as distrações de uma vida de lazer, enfim, ou se ela realmente ela nasce de uma necessidade espiritual da religião. Bom, bem, essas coisas é sempre aquele eterno problema, quer dizer, é o capitalismo que provocou o protestantismo, então é difícil, quer dizer, na verdade os dois vêm juntos, né? Os dois vêm juntos. Claro, o puritanismo, digamos, a regulamentação da sexualidade é uma coisa já antiga no cristianismo, né? No judaísmo, todas as religiões, a Islã, todas as religiões querem regulamentar a sexualidade, né? Isso é um elemento comum, né? Bom, simplesmente no puritanismo isso é muito mais imperativo, né? Muito mais restritivo, muito mais repressivo, etc. Então, isso há uma intensificação. Embora se possa dizer que, contrariamente à Igreja Católica, os protestantes reconhecem aos pastores o direito de uma vida familiar e sexual, né? Bom, de certa maneira, é contraditório isso, né? Mas, bom, por um lado, o catolicismo tinha essa regulamentação estrita, tanto do clero
como dos fiéis, no sentido que eles só podiam ter uma atividade sexual dentro do matrimônio, mas na prática se fechavam os olhos para as transgressões. Né? Quer dizer, as transgressões eram consideradas inevitáveis, né? E na confissão o pecador vinha, confessava os seus pecados, e recebia uma penitência e pronto. Né? Purificava, né? O assunto ficava resolvido. Então havia um certo laxismo, né? Que os protestantes querem romper. Né? Então acho que havia as duas coisas. Havia um impulso propriamente espiritual, religioso, né? De levar, de intensificar essa desconfiança, essa hostilidade tradicional das religiões pela sexualidade, e isso vai, digamos, entrosar, vai, qual é a expressão? Não, tem uma outra palavra que agora não estou achando. Bom, enfim, há uma interpenetração, né? Um entrosamento né? Entre as necessidades do capitalismo e da industrialização e essa ética protestante em que um reforça o outro. Né? Quanto mais a disciplina industrial é imperativa, mais os pastores são inclinados a uma moral rígida e bem, quanto mais a moral é rígida, mais se favorece. Enfim, há uma dinâmica, né, de afinidade eletiva, como dizia Weber, né, em troncamento, né, uma coisa assim. Acho que é isso. Mais perguntas, comentários? Bom, agora eu vou passar para a última parte. Deixa eu só tirar o relógio. Então, como eu disse, Thompson, seguindo a tradição marxista, ele se interessa também pelo lado subversivo da religião, lado protestatário, né? Rebelde. Mas a religião tem esse duplo caráter de domesticação e de protesto. Né? Então, ele vai tentar entender como, no seio mesmo do metodismo, que é essa coisa tão rígida, tão autoritária, vão aparecer tendências rebeldes, democráticas, anti-autoritárias, que vão se desenvolver, em particular, lá embaixo, entre os operários. Então, ele diz, como todas as religiões, né, o metodismo é reinterpretado, né, pelos fiéis, pelas classes subalternas, né, porque, e aqui eu cito uma frase de Thompson, que um pouco formula isso em termos gerais, como uma espécie de lição para pensar na sociologia da religião, digamos. Nenhuma ideologia ou religião é absorvida integralmente por seus adeptos e se transforma na prática, de muitas maneiras, sob o efeito da ação espontânea e da experiência. A comunidade operária fez penetrar nos seus templos seus próprios valores de ajuda mútua, de boa vizinhança e de solidariedade. Então, isso eu acho interessante. É um pouco a ideia que o Gramsci dizia quando cada classe social tem o seu catolicismo, mas aqui é um pouco mais concreto. Quer dizer, cada classe social, ou as classes subalternas, concretamente, reinterpretam a religião em função da sua experiência, das suas práticas, das suas tradições. Então, o metodismo dos operários vai ser diferente dos pastores. Né? Então, essa é uma primeira hipótese do Thompson. Bom,
E daí vão se desenvolver várias correntes, por exemplo, os chamados metodistas primitivos, que não são pastores, mas predicadores leigos, né? Em ruptura com os ministros do culto, os pastores, né? Com os profissionais, que vão desenvolver um metodismo fora dos quadros estruturais, institucionais. Né? E segundo Thompson, esse pessoal, esse metodismo primitivo, esses predicadores leigos, vão ter um papel importante na origem do sindicalismo, né? E do radicalismo político no século XIX. Essa é uma das hipóteses dele. Né? Bom, ele vai citar, entre outros exemplos, um predicador metodista dissidente, chamado Ben Rushton, que seus amigos descrevem como um homem lutador político sem medo e moralmente íntegro, que vai participar, digamos, participativamente do movimento cartista. Cartismo, você sabe, foi o primeiro movimento operário na Inglaterra, em torno da Carta dos Direitos Democráticos dos Trabalhadores, era o direito de voto, os trabalhadores pediam o direito de voto, eles não tinham. Então, aparece meados do século XIX, Marx e Engels deram muita atenção, era o primeiro movimento operário político moderno. Então, esse Ben Rushton fazia parte do cartismo, e não só fazia parte, como fazia parte da ala esquerda do cartismo, onde tinha um dirigente operário chamado Ernst Jones, que não era metodista, ele era leigo, e que dizia que vamos conquistar o direito de voto na lei ou na marra, como se diz no Brasil, por bem ou pela força. Né? E que era próximo de Marx, esse Ernst Jones, né? Era alguém bastante próximo de Marx. Então, encontramos um metodista dissidente, amigo de um amigo de Marx. Né? É interessante. Né? Bom, então, esse tipo de predicador metodista leigo, diz Thompson, tinha uma atividade revolucionária ou radical, inspirada pela seriedade moral, pela retitude em português, né? E pela vocação, pelo sacrifício metodista e por um elevado sentimento de responsabilidade pessoal. Então, esse tipo de personalidade psicossocial era esse pregador metodista engajado no movimento operário, inclusive nas suas tendências mais radicais. Bom, agora, esse radicalismo protestante vem de longe, segundo Thompson, não nasce no século XIX, é toda uma história. História que remonta à Revolução Inglesa. Então, aí, né, Thompson volta a falar das correntes mais radicais da Revolução Inglesa do século XVII, Winstanley, os diggers, os cavadores, os chamados quinto-monarquistas, partidários da quinta monarquia, que não era uma monarquia, era o reino de Deus, né? Bom, e outros grupos muito radicais, comunistas, na verdade, comunismo primitivo, religioso, né? Bom, então ele menciona esses grupos, mas, curiosamente, ele menciona eles um contexto um pouco estranho, né? Na página 29 do texto que eu para vocês, ele diz, bom, no fim da Revolução, quando a Revolução Inglesa foi derrotada, eles deram para trás e passaram a pregar uma religião que já não era política. Bom, tudo bem, mas em vez de ele analisar o aspecto revolucionário, milenarista dessas seitas, dessas correntes,
ele só capta o momento em que ele recua, né, porque a Revolução foi derrotada. Acho um pouco curioso. Mais uma vez mostra uma certa falta de interesse do Thompson pelos revolucionários do século XVII. É curioso, né? Bom, enfim, ele menciona ele, mas só para dizer que eles recuaram. Né? E, curiosamente, a personagem que ele vai exaltar como grande revolucionário do século XVII é um senhor chamado Bunyan, né, que era um puritano, que escreveu um livro famosíssimo, século XVII, que chama The Pilgrim's Progress, o Progresso do Peregrino, que é uma alegoria complicadíssima de um peregrino que vai em busca do céu e que atravessa vales de lágrimas, de guerra, encontra vários personagens alegóricos, o rei dos malvados, o príncipe dos demônios, né? Mas um negócio muito curioso, muito estranho. E, bom, era um livro muito popular no século XVII. Aliás, Weber menciona ele várias vezes, mas como exemplo do puritanismo que levou ao capitalismo. E, curiosamente, Ip Thompson dedica várias páginas a esse livro e a Bunyan para dizer que ele era um revolucionário, um adversário do capitalismo. Então ele cita a passagem do Bunyan em que ele diz, daqui está isso, na página 29, né? Não é na página 29, é na página 33, em que o Bunyan fala dos homens do demônio, o senhor, segundo as intenções da fala clara, o senhor apegado ao mundo, na página 33, o senhor amor ao dinheiro, o senhor amor ao ganho, etc. Isso é uma alegoria, né? Bom, daí para dizer que é anticapitalismo, é um pouquinho exagerado. Mas enfim, eu fico um pouco surpreso, digamos, com essa exaltação do Bunyan como grande revolucionário do século XVII, quando os verdadeiros revolucionários, caras que pegaram em armas, o pessoal da Quinta Monarquia pegou em armas para derrubar o rei, né? Fizeram uma conspiração, queriam tomar o poder, derrubar o rei, cortar a cabeça dele, foram presos, fuzilados, enforcados. Esses eram revolucionários no sentido estrito da palavra. O Bunyan escreveu uma alegoria enroscada, complicada, mística, que, se você forçar muito, talvez se encontre algum conteúdo social. Então, eu acho um pouco estranho a atitude do Thompson em relação ao século XVII. Mas, enfim, é um parêntese. Bom, mas, enfim, voltando ao metodismo, né? Ao metodismo. Então, diz Ip Thompson, isso eu acho interessante, que havia dois metodismos. Né? Um que era o metodismo para os operários, o discurso dos pastores para disciplinar os operários. E outro era o metodismo dos operários, né? Dos pobres, como eles mesmos se apropriavam da religião, a reinterpretavam em função da sua experiência e das suas necessidades. Né? Então, acho essa hipótese, né, que está aqui na página 38, acho ela bem interessante. Né? Bom, e ele vai dar, então, exemplos desses metodistas do seio, que surge do seio da classe operária, dos trabalhadores, né? E, enfim, vai dando vários exemplos, que eu vou citar todos. Na página 46, tudo isso é no material que vocês têm, né? A informação da classe. Na página 46, ele cita uma capela metodista numa cidade, Halifax, uma cidade industrial da Inglaterra, em que se estudava os textos desses metodistas populares, né? E ele cita um historiador do século XIX, desse metodismo de baixo, né? Em que diz que essa capela era um detestável ninho de escorpiões.
isso é o oficial, né? A opinião oficial dos metodistas. E que tomou conta da capela, né, esse pessoal de baixo, né, expulsou o ministro oficial da igreja metodista, comprou a casa e continuou a usá-la como uma capela jacobina própria. Né? Essa é a declaração francesa. Então, você vê um enfrentamento entre os dois metodismos, de cima e de baixo. Os operários, tendência jacobina, e os oficiais. Né? Bom, então esse é um exemplo. Bom, agora, não havia só os metodistas, havia os chamados dissidentes. Bom, o que eram os dissidentes? Eram grupos que romperam tanto com a igreja metodista quanto com a igreja da Inglaterra, the Church of England, a igreja oficial da Inglaterra. Protestante, mas, bom, protestante muito superficial. No fundo era uma igreja católica, em vez de ter o Papa, tinha o rei da Inglaterra como o supremo, né? O rainha. Bom, então, os dissidentes com essas duas igrejas, né, conservadoras, eram uma multidão de grupos, os mais diversos. Acho que tem uma enumeração. Tá. E um deles de um grupo chamado Saint-Demanian. Bom, tem um personagem, Thomas Pence, personagem importante do século XVIII, precursor do socialismo, socialista utópico, digamos, que apresenta em 1775 uma doutrina sobre o socialismo agrário. Então, saiu dessa seita dissidente para desenvolver ideias de socialismo agrário. Né? Como outros, muitas dessas seitas, algumas pequenas, outras maiores, ele, na página 52, ele faz uma espécie de numeração, onde ele diz: é impossível oferecer um resumo fácil da tradição dissidente, que foi um dos elementos precipitados pela agitação jacobina inglesa. Né? Bom, então é interessante, quer dizer, como uma relação assim, a Revolução Francesa impactou esses grupos religiosos e ajudou eles a se desenvolver, e vice-versa. Quer dizer, o desenvolvimento deles facilitou a divulgação das ideias da Revolução Francesa, que foram apropriadas por um grupo de pensadores chamado os jacobinos ingleses, que se inspiravam na Revolução Francesa, mas reinterpretavam em função da tradição inglesa. Então ele está associando os dissidentes com os jacobinos ingleses. E não só isso, como o movimento operário do século XIX vem daí também. Tá? Então ele diz: na complexidade das seitas concorrentes e capelas divididas, temos o viveiro para as variantes da cultura operária do século XIX. E aí vem os unitaristas, os sandemanianos, os moravianos, os ingamitas, os buco-letonianos, os senderborgianos, etc, etc, vai por aí. Né? Bom, então, tudo isso são seitas dissidentes que criam uma efervescência político-religiosa através da qual vai se desenvolver o jacobinismo inglês e mais tarde o movimento operário. Essa é a hipótese do Thompson. Quer dizer, o metodismo, por um lado, o metodismo primitivo, né, da base operária, e a seita dissidente vão criar um caldo de cultura socio-religioso que vai favorecer as ideias de simpatia pela Revolução Francesa do século XVIII e do movimento operário do século XIX. Então, essa é uma das hipóteses dele, que é interessante, né? Quando ele está na sociologia da religião, obviamente é bastante interessante. Agora, o personagem que encarna esse protesto religioso contra a civilização industrial capitalista moderna, a sua racionalidade instrumental, o espírito do capitalismo, o utilitarismo da ideologia burguesa, etc, 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 é o poeta William Blake. Então, no livro,
Formação da Classe Superior Inglesa, ele dedica várias páginas a Blake como uma espécie de precursor do movimento literário inglês, né? Bom, e ele é alguém no qual, justamente, é o único caso, quase o único, né? Talvez tenha o Byron nesse poema, né? Em que as críticas dos poetas românticos à ideologia burguesa, ao militarismo, ao nacionalismo burguês, etc., e o protesto dos artesãos, dos trabalhadores, etc., contra a industrialização capitalista, vai se juntar, né? A poesia dele tem os dois juntos. Então, é um personagem excepcional, né? E ele é também um milenarista revolucionário. Quer dizer, os poemas dele estão cheios de imagens apocalípticas, de Satã, do príncipe das trevas que domina a Inglaterra, e as fábricas, por exemplo, ele inventou uma expressão de falar das fábricas, The Dark Satanic Mills, né? Os sombrios moinhos satânicos, né? Ficou famosa essa expressão, né? Bom, então, contra isso vinha a esperança do reino do Evangelho, do reino de Cristo, uma visão milenarista e uma visão romântica, né? Porque ele é um poeta romântico que se inspira em valores religiosos, éticos, etc., para atacar o progresso capitalista. Bom, então, William Blake é uma figura importante no livro do Thompson. Bom, o Thompson gostava muito de Blake, e tanto que um dos seus últimos livros, talvez seu último livro, é dedicado a Blake. É um livro que chama William Blake, The Struggle Against the Beast, coisa assim, a luta contra a besta, né? A besta fera, que a besta fera é o reino da Inglaterra, é o capitalismo, a indústria, a nacionalidade portuguesa e tudo isso, né? O livro chama Witness Against the Beast, Testemunho contra a Besta, William Blake and the Moral Law, né? William Blake alemão. Um dos últimos livros do Thompson. É um livro interessante, né? É um livro interessante, mas tem os seus problemas, né? Bom, Thompson ele avança uma hipótese de que a poesia de Blake é inspirada por um movimento religioso. É um pouco o que o Goldman fez com Pascal e o jansenismo, né? Pascal, Racine e jansenismo. Por um movimento religioso fundado por um tal de Ludovico Magneton. Esse nome, Ludovico Magneton. No século XVIII. Bom, esse movimento era uma seita protestante dissidente, crítica do racionalismo, a ideologia iluminista, digamos, século XVIII, crítico da propriedade, enfim, crítico crítico da monarquia, de uma tendência republicana, e, sobretudo, antinomiano. Bom, isso vem da palavra grega nomos, quer dizer lei. Então, antinomianos são tendências religiosas, principalmente dissidentes, que recusam a ideia de lei. Lei econômica, lei política, lei moral, assim. Bom, isso é uma tradição cristã que remonta a São Paulo, né? Paulo criticava o judaísmo pelo seu fetichismo da lei.
Então, por exemplo, no judaísmo, o sábado é o dia de não trabalho, né? Dia de descanso. Mas isso era regulamentado por uma série de leis que, digamos que o judeu crente tinha que obedecer rigorosamente. Não só é proibido trabalhar, é proibido abrir uma torneira, porque abrir uma torneira é trabalhar, é proibido sair de casa, porque andar é trabalhar, é proibido, enfim, 1000 coisas são proibidas. Então, de vez de no sábado você simplesmente descansar, você tem que ficar o tempo todo atento se você está cumprindo todas as proibições, todas as leis, as regras, enfim. Então, dizia Paulo, esses fariseus, ou enfim, os teólogos judeus, fazem como se o sábado, que era o dia de descanso, como se o homem existe para o sábado e não o sábado para o homem. Né? Como se não fosse o sábado para que o ser humano descanse, mas o ser humano existe para cumprir todas as leis do sábado, que são inúmeras e complicadíssimas. Né? Então, essa crítica do fetichismo da lei já está em Paulo. E, vez e outra, aparecem, mas também no judaísmo, aparecem dissidentes que criticam esse apego à lei, né? E desmistificam a importância da lei. Então, essas correntes são chamadas antinomianas ou antinomianistas. Antinomianistas, contra a lei, contra os homens. Então, essa corrente dos discípulos do Muggleton, chamados Muggletonianos, palavra possível, Muggletonians em inglês, eram isso, né? Antinomianistas. Bom, então, o E.B. Thompson começou a escrever um livro sobre o Blake. Em certo momento ele teve essa hipótese, que o Blake tinha a ver com os Muggletonianos. E ele se entusiasmou pela história dos Muggletonianos. E ele foi buscar os arquivos da seita. E aí ele conseguiu descobrir, em 1975, tinha o último cara na Inglaterra, que é o último Muggletoniano vivo. Né? Então, descobriu o cara, foi na casa dele e disse: vocês não têm arquivo? Seita, né? Ele disse: temos. Então, onde é que estão? Estão uns caixotes de fruta lá embaixo na minha sótão. Né? Então, o Thompson foi lá, né, e descobriu os caixotes de fruta, tirou as frutas e ficou com os arquivos. Né? Então, boa parte do livro é sobre esses arquivos, é sobre os Muggletonianos. Né? É interessante. Só que ficou devendo a prova de que o Blake fazia parte dos Muggletonianos. Pequeno detalhe. Isso ele não conseguiu provar. É uma hipótese. Então, ele disse: não, o Muggletoniano diz tal coisa, o Blake diz uma coisa parecida. Por exemplo, o Blake também critica a lei. Né? Bom, mas será que é por causa dos Muggletonianos? Então, ele não conseguiu provar isso. Não. Mas, enfim, é a hipótese central do livro, mas ele não conseguiu mostrar. Bom, então, esse livro sobre Blake, ele tem, na minha opinião, alguns defeitos. Tá? Bom, depois eu esqueci de dizer, o Thompson tem uma hipótese sobre a origem social dos Muggletonianos. Ele disse que eles eram artesãos e pequenos comerciantes. E aí ele vai desenvolver uma hipótese que é bastante curiosa. Ele diz que o pequeno comerciante é um homem independente, que não depende de ninguém para viver, portanto tem uma tendência a ser um homem que pensa com a sua cabeça e que pode ser adepto de correntes radicais, revolucionárias, etc. O que vai contra a tradição marxista, que considera o pequeno comerciante como um reacionário por definição. Né? Então, o Thompson inovou com essa hipótese. Né? Então, não sei se ele tem razão, mas a hipótese dele era essa: que o pequeno comerciante no meio do século XVIII ia do lado dos dissidentes, dos revolucionários. Agora, o que eu critico no livro é, primeiro, isso que ele ficou tão entusiasmado com os Muggletonianos que ele não conseguiu, ele esqueceu de demonstrar que o Blake realmente tinha a ver com essa seita, não conseguiu provar. E segundo, ele esqueceu, deixou de falar do romantismo de Blake.
E é fundamental, não dá para entender o Clay fora desse protesto romântico contra a civilização. Coisa que ele falava na formação da classe operária inglesa, mas aí nesse livro sobre o Clay sumiu. Terceira coisa, ele não fala do milenarismo do Clay, que era também tema importante na formação da classe operária inglesa. Quando chega no livro sobre o Clay, sumiu, tá? Sobre o milenarismo. Está tão preocupado em mostrar que ele era de público letoniano, que o público letoniano não era milenarista, sumiu o milenarismo. E a última queixa que eu tenho do livro é que ele fala da poesia, mas não fala da arte do Clay. Clay não era só um grande poeta, como era um enorme artista, né? Artista que fazia gravuras extraordinárias, cores, né? Magníficas, e um dos grandes artistas do fim do século XX. E a arte dele é intimamente relacionada com a sua obra escrita, porque as gravuras ilustravam os poemas. Então não dá para você separar no Clay a arte, as gravuras do texto, né? São intimamente ligadas. E o Thompson faz como se a gravura não existisse, nem menciona, né? Só na capa do livro tem uma gravura. Quer dizer, eu acho que isso é uma falha, né? Fazendo isso é um livro interessante. Pronto, é isso. E Thompson, sociólogo da Berlim. Perguntas, comentários? E aqui eu devo fazer minha autocrítica, porque eu deveria ter trazido algumas gravuras do Clay para mostrar você. Bom, fico devendo. Mas você pega Google, escreve William Clay, quem de vocês já tinha lido o William Thompson, né? Um, dois, três, quatro. Razoável. Então, vocês que já leram, devem ter uma opinião. Talvez diferente, né? Uma pergunta. Sobre o caso do Clay, eu não li o Thompson sobre ele. No começo, assim, os países da América, a Europa, ele está muito entusiasmado com a Revolução Francesa, né? Então ele quer ver a figura de York, que é o espírito da transformação, etc. Mas depois ele se decepciona um pouco com o jacobinismo e a revolução dele vai para um terreno estético, né? O Thompson comenta isso, relaciona mais com o marxismo, por exemplo. Não, o Thompson não comenta muito isso. Ele toma a poesia do Clay como se fosse mais ou menos um bloco, né? E ele está interessado em sublinhar os aspectos próximos dos murietanos. Então, a crítica à lei moral, né? Que está presente em Clay, mas não especificamente tal como então, o negócio perpassa a poesia do Mas você tem razão, Clay, como seguindo aí os outros jacobinos ingleses. Os jacobinos ingleses se entusiasmaram com a Revolução Francesa. Quando a Revolução toma o caminho do terrorismo, eles começam a ficar com dúvidas, porque, bom, não é bem o que eles acham. E alguns se desencantam com a Revolução, inclusive alguns viram contra-revolucionários. É o caso do Wordsworth, do Coleridge, etc. Né? Outros não, continuam fiéis às ideias da Revolução, mesmo que de maneira mais diluída, que é o caso do Clay, né? Bom, eu não queria tanto pelo lado estético, mas pelo lado espiritualista, né? Pelo lado espiritualista. Então, a poesia e a arte dele vai se espiritualizando mais, é menos diretamente política, como nos anos anteriores, em que tem poemas
celebrando a Revolução Francesa, coisas assim. Ela continua tendo esse aspecto subversivo, cultural, espiritual, né, mas não tão diretamente político. Mas tenho a impressão que o Thompson não entra tanto nessa parte. Como é a recepção dessa inversão que o Thompson faz? Você comentou no início, né? Ele inverte essa interpretação sobre o movimento operário. Então faz uma crítica a que o movimento operário é fruto do desenvolvimento das forças produtivas, então, e colocando essa tradição dos oprimidos no centro da discussão. Como é essa recepção dessa interpretação e dessa inversão por temas que são, de certa forma, na periferia do marxismo que é colocado na época? Você pergunta como é a recepção entre os marxistas ou na historiografia? Entre os marxistas. Entre os marxistas. Então, houve, obviamente, todo um leque de reações diferentes. Né? Houve muito entusiasmo, né? Quer dizer, sobretudo entre historiadores. Muitos historiadores se entusiasmaram e se formou toda uma escola, né, de historiadores thompsonianos, né? Se referiam a Thompson, podia até criticar de um outro ponto. Um dos mais conhecidos é uma mulher historiadora chamada Joan Scott. Então ela se apoia em Thompson, só que ela diz: Thompson esqueceu as mulheres. Ele faz como se o gênero não existisse. Então vamos fazer a história do ponto de vista das mulheres, né? Mas ela parte do espírito do Thompson. Então, houve um tipo de reação positiva, né? Não só de gostar do livro, receber bem, fazer resenhas favoráveis, mas de se inspirar dele para fazer trabalho de história, de historiografia. Né? Até, mais recentemente, alguém como a Silvia Frederici, autora de um livro muito importante sobre a caça às bruxas, no século XVI, XVII, etc., relacionado com a origem do capitalismo, ela é também uma thompsoniana. Né? Bom, então, houve dentro do marxismo, é curioso, tem dois exemplos de mulheres, quem sabe foram mais pelo lado das mulheres. Né? Quer dizer, não, mas houve homens também, né? Homens thompsonianos, né? Mas, enfim, houve uma recepção entusiasta e uma escola que se formou, uma escola da história social inspirada por Ib Thompson. Bom, isso eu acho que é importante ensinar. Mas houve críticas, evidentemente. Houve críticas de marxistas mais ortodoxos. Por um lado, os próximos do Partido Comunista, como Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm é um personagem cheio de contradições, que nós vamos ver nessa semana. Mas, bom, ele fez suas críticas a Thompson. Ele não coincidia inteiramente com Thompson, embora eu respeitasse muito, como eu falei já no começo, eu achava que era um historiador genial, né? Mas, enfim, ele tem as suas críticas. Bom, e depois apareceu uma outra crítica, que era de marxistas de uma geração mais jovem, influenciadas pelo marxismo europeu. Né? Aí tinha Gramsci, tinha Althusser, tinha Lukács, e vários autores. Então, eles fizeram várias críticas a Thompson, não tanto de ele ignorar as forças produtivas, não é tanto por aí, mas o fato de ele ser provinciano, né? Provinciano. Isto é, ele começa com a Inglaterra, continua com a Inglaterra e termina com a Inglaterra, né? Como se não existisse o mundo. Ele é um pensador insular da Inglaterra. Só tem a ilha, né, da Inglaterra e nada mais. E, portanto, não só ele não fala de coisas que aconteceram fora da Inglaterra, como ele não integra na sua reflexão a contribuição dos marxistas europeus.
né? Tais como Gramsci, Lucas, para alguns, para outros Althusser, não é a mesma coisa, né? Um se refere a Gramsci, outros Althusser. Bom, e quando eles começaram a criticar, Thompson ficou furioso, né, com essa crítica e resolveu retrucar com um livro demolindo, no sentido pleno da palavra, o Louis Althusser, né? Você mencionou, né? Chama The Poverty of Theory, né? Pobreza da teoria, uma brincadeira que o livro do Marx fizeram da filosofia. Bom, em que há um ataque regra contra o Althusser e o estruturalismo, aliás, bastante engraçado, né? O subtítulo não é uma conspiração de Eros, é uma maquinaria de Eros, horrorary, é uma maquinaria, uma máquina do século XVIII. E o livro é ilustrado com esquemas de máquinas assim, mecânicas, coisas mecânicas do século XVIII. E Althusser é exatamente isso. Então tem uma roda que gira assim, e diz, bom, isso aqui são as forças produtivas, depois tem outra que gira lá em cima, isso aí é superestrutura, depois tem uma alavanca que você puxa, e diz, não, isso é a luta de classe, então quiser, tá? Ele faz uma caricatura do Althusser, e bom, é uma polêmica violenta, um pouco excessiva, mas não totalmente equivocada ali, né? Bom, então isso é uma reação contra a reação, digamos, é o Thompson reagindo aos altusserianos, né? Bom, mas a crítica, acho que mais importante, a mais séria, foi do pessoal da New Left Review, Perry Anderson, principalmente, contra esse provincialismo, essa insularidade, né, o fato de ignorar o marxismo ocidental e tal. E, embora eles respeitassem o trabalho, quer dizer, não é uma crítica demolidora, é uma crítica respeitosa, mas, bom, fez uma grande contribuição, mas tem um problema aí que ele, né, ele é um pouco limitado, né? Bom, aí ele respondeu com um livro interessante que chama The Peculiarities of the English, as particularidades dos ingleses, em que ele diz, bom, você não pode dizer da Inglaterra com análises gerais sobre o capitalismo europeu, internacional, né? Porque a história da Inglaterra tem especificidades, né? A história da Inglaterra tem as suas peculiaridades, você não pode entender isso sem ver essas particularidades, né? Então, ele respondeu essa polêmica, que é uma discussão interessante, né? Uma discussão que tem argumentos sérios dos dois lados, não é uma coisa preto e branco, né? Mas, enfim, isso mostra uma reação crítica que houve também, né? Houve só reação de sucesso, houve reação crítica. O que mais? Obviamente eu não tentei resumir o livro, tem muitas outras coisas no livro, só falei do que tinha de uma parte do que tem a ver com a religião, mesmo assim não deu para falar de tudo. O livro do Thompson sobre William Morris existe em português? Não. Espanhol? Eu recomendo a vocês. É um grande livro. Meu livro preferido.
do livro é William Morris, de romântico a revolucionário. Romantic Revolution. O que é um título... Bom, quando ele escreveu, o livro tem duas versões, uma de 1955 e outra de 75. A primeira de 55, o William Thompson ainda era membro do Partido Comunista. Então, havia um pouco essa ideia. Bom, o William Morris começou como romântico, mas depois passou a ser revolucionário, como se ele tivesse abandonado o romantismo para se tornar revolucionário, né? E não é exatamente o que ele diz no livro, mas já o título dá um pouco essa ideia. E depois ele reescreveu o livro, 20 anos mais tarde, quando já tinha saído no tempo do partido. Então, é uma segunda versão mais romântica, digamos, da primeira. Aí, algum parênteses. O William Thompson era muito amigo com um outro pensador inglês romântico chamado Raymond Williams, historiador da literatura, sociólogo da cultura, crítico literário, etc. E os dois escreveram juntos um texto famoso chamado Manifesto de Maio, do 1º de maio, nos anos 60, que teve um impacto enorme na esquerda, no movimento operário, na juventude. Bom, bom, eu estou citando o Raymond Williams, e a propósito do título, né? Bom, o título do livro do Thompson era, Morris, de romântico revolucionário, e eu tinha publicado um livro sobre Lucas, nos anos 70, que foi traduzido em 1970 para inglês, e o título em inglês não fui eu que pus, foram meus amigos da New Left, né? Eles têm uma coleção de livros, então eles botaram o título até sobre Lucas, George Lucas, From Romanticism to Bolshevism. Então, dando a ideia que passou de um para outro. E o Raymond Williams fez uma resenha do livro. E que ele disse, o livro é interessante e tal, mas tem uma coisa que eu não estou de acordo, essa história do From Romanticism to Bolshevism, dá a entender que o romantismo foi um erro de juventude, né? Foi algo que ele teve que desembaraçar para se tornar revolucionário. E não é assim, né? Não é bem assim, a coisa é mais complexa. Né? Então, é uma defesa do romantismo revolucionário, digamos, né? O texto do Raymond Williams. E eu acho que tinha razão. Eu acho que a crítica dele era muito pertinente.